Boa noite a todos os meus queridos e queridas que estão aí nos assistindo, nos prestigiando. Hoje nós iniciaremos mais uma live onde falaremos sobre um tema muito interessante. Falaremos sobre integridade. Acredito que a situação que nós vivemos hoje no Brasil requer de nós uma discussão sobre esse tema, sobre a nossa posição como cristãos, como crentes neste mundo. E nós convidamos para falar sobre esse tema o reverendo Marcos Augusto Fernandes de Freitas. Ele é pastor daqui mesmo, de Boa Vista, Roraima. Ele é casado com Hélida, tem uma filha, Adassa. É pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. O reverendo Marcos, ele também tem um programa de rádio todo sábado, pela parte da manhã, na Rádio Parente FM, que se chama Palavra da Verdade, um programa que tem sido fiel na pregação da palavra, na exposição das Escrituras Sagradas, e por isso eu quero recomendar a você que ainda não ouviu, por favor, dispense um tempinho no sábado de manhã para acompanhar o pastor Marcos ali no seu programa de rádio. Estamos apenas aguardando, o pastor Marcos ele entrou, eu só estou aguardando ele solicitar aqui para partilhar comigo a nossa live aqui no Instagram, e em seguida nós daremos início. É uma alegria muito grande tê-lo aqui. Eu só quero avisar que nós teremos outros pregadores que falarão aqui conosco. Temos convidado alguns pastores de fora. Há temas bastante importantes, como por exemplo, nós vamos falar também sobre cosmovisão cristã. E quem estará comigo aqui na live é o pastor Heber Júnior, Heber Campos Júnior, onde nós trataremos sobre esse assunto, sobre a cosmovisão cristã, que também é um tema interessante. Nós trataremos sobre vários assuntos, já temos tratados de vários assuntos, nós também vamos escolher temas que para nós, não é? Sejam temas relevantes para a nossa discussão aqui. Boa noite, pastor Marcos. Tudo bem? Boa noite. Você está me ouvindo, Alfredo? Sim. Você está me ouvindo também? Tô te ouvindo bem. Ok, que ótimo. Reverendo Marcos, já fiz as apresentações. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Como eu disse, o reverendo Marcos, ele tem um ministério abençoado, sobretudo na exposição da Escritura Sagrada. O que eu falo aqui é sincero diante do Senhor. Eu considero o reverendo Marcos como um dos melhores expositores da Escritura Sagrada no Brasil. Eu tenho conhecimento de muitos colegas pastores que são expositores, que tão bons quanto, mas o Senhor Deus tem usado esse irmão para esse ministério, o ministério da pregação da palavra. O reverendo Marcos é um ministro da pregação da palavra. E por isso é uma alegria muito grande, é um prazer tê-lo aqui conosco, reverendo Marcos. Meu irmão, prazer, a honra são todos meus, né? A honra é toda minha. Você sabe que o apreço que eu tenho por você, o respeito, a admiração, e você sabe que foi desde o início, um instrumento que Deus usou tanto para me inspirar na questão do ministério, como também na questão da exposição da palavra. Eu me lembro que ainda no seminário, quando nós nos encontramos depois que você voltou da África, você me incentivou a estudar a teologia bíblica. E nas minhas grandes crises de chamado, você foi aquele amigo que eu sempre procurei e que me deu conselhos que até hoje eu procuro seguir. Então, de fato, a palavra diz que nós não devemos imitar o que é mal, e sim o que é bom. E abaixo do Senhor Jesus Cristo, nós temos de Deus muitos grandes homens que são exemplo para a nossa vida. E você sabe que isso está no meu coração. Você é um grande exemplo para mim, e eu louvo a Deus pela sua vida, e é uma honra. A honra é toda minha estar aqui com você, tá bom?
Só a graça de Deus mesmo. Mas o que eu acho lindo é isso, né? Essa admiração recíproca, né, de colegas. Aliás, o reverendo Marcos, longas datas. Eu conheço o reverendo Marcos desde 1976, eu acho. Eram os dois começos, né? Dia de domingo nós tínhamos um hábito entre as crianças de um passar o domingo na casa do outro. Eu lembro de seu pai, o evangelista Raimundo Freitas, também muito conhecido aqui na cidade, toda a sua família. Então é um amigo de longas datas. Mas vamos lá, reverendo Marcos. Integridade. E eu gostaria de ter alguns textos aqui da Escritura Sagrada acerca disso. É importante nós salientarmos que a palavra integridade, e olhando principalmente para o Velho Testamento, vem de uma expressão muito interessante, vem da raiz tamam, que significa integridade, inteireza, significa plenitude, significa completo, significa aquilo que não é falso. E eu gostaria de ler aqui, para nós iniciarmos o nosso papo, Provérbios, por exemplo, 10:9 diz: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. No capítulo 11, verso 3, diz assim: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. No verso 20 diz: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. 13:6 diz assim: a justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. 19, verso 1: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios tolos. 20, verso 7 diz assim: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. E encerrando aqui no capítulo 28, verso 6, diz: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Então nós temos, de fato, aqui essa expressão, que é uma expressão tão rica. Mas, reverendo Marcos, aproveitando a sua expertise em Velho Testamento, bem como em toda a Escritura Sagrada, você como expositor, inclusive lida com os originais, eu gostaria, para além dessa introdução muito leve que faço aqui, eu perguntaria como que a Escritura Sagrada ela define integridade e a palavra de Deus nos definir esta condição, essa conduta, essa... Muito bem, você está me ouvindo bem? Estou em alto e bom som. Ok, é porque às vezes está cortado o que você fala, mas deu para ouvir quase tudo. Você, na verdade, já praticamente definiu aí, Alfredo, a palavra tamim, né, o tam. Essa palavra ela é utilizada pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 6, quando se refere a Noé. Você lembra o contexto, é muito interessante porque ele lança luz sobre isto. Em Gênesis capítulo 6, você tem os filhos de Deus e as filhas dos homens. Nós não vamos entrar aqui em questão de discussão sobre a identidade exata, mas possivelmente eram nobres, né? Grandes homens que chegaram a ser figuras lendárias na antiguidade, e que esses homens, diz a palavra de Deus, no capítulo 6, deixa eu só abrir aqui, diz que esses homens, eles viram as filhas dos homens, né, os filhos de Deus, que é uma expressão possível para nobres, para homens, para príncipes. Eles viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres as que mais lhes agradaram. Essa expressão ver e depois tomar, ela é a mesma expressão lá de Gênesis 3. E aqui há um claro paralelo de Moisés com essa questão do pecado, de que você é levado pela cobiça dos olhos e eles tomaram as que mais lhe agradaram. 3 termos aí ocorrem em Gênesis 3. Ver, agradar-se, né, ser agradável e tomar. Eles se deixaram levar. Nesse momento, o Senhor constata que o homem é carnal,
que o homem é dado ao pecado, né? E como consequência dessa geração, além de tomarem mulheres as que mais lhes agradaram, deixando-se levar pela luxúria, eles também se tornaram homens famosos na antiguidade, ou seja, eles caminharam com o propósito de obter sucesso, né? Diz que eles eram varões de renome na antiguidade. E que eram valentes também, o que traz a ideia de uma violência. Você tem aqui heróis, grandes heróis, né? Homens que, pela sua violência e força, eles procuram dominar os seus semelhantes, e eles escolhem as mulheres que querem, eles são levados pelos seus desejos. Poderíamos dizer que é uma geração marcada pelos ideais da fama, do sucesso, da violência e do prazer a qualquer custo. E como resultado disso, diz a Bíblia que o Senhor viu que a maldade havia se multiplicado na terra, e que é interessante que a descrição que Moisés faz aqui é tanto de um mal extensivo como intensivo, né? A maldade se multiplicou, mas a maldade também se internalizou. Era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. É nesse contexto que aparece pela primeira vez a palavra íntegro, porque no verso 9 está escrito: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou na sua geração. E aí a palavra íntegro é essa palavra que você falou, né? Tam, ou tamim, né? Que traz um contraste. A palavra significa inteiro, completo, né? Perfeito. Essa é a ideia. E quando ele diz entre os seus contemporâneos, ele está contrastando com essa geração que é levada pelo prazer, pelo que agrada aos olhos, pelo desejo de fama, pela imposição, pela violência, pela força e não pela dignidade. Então, Noé é esse homem que procura que combina retidão com piedade, porque logo em seguida diz: Noé andava com Deus, né? Então, piedade e ética são duas palavras que podem, digamos, resumir a palavra integridade. É a preocupação com que aquilo que é certo em todas as áreas da vida, e a retidão, que inclui a retidão de coração, né? É o homem que procura realmente, de maneira inegociável, comprometer-se com a retidão de coração. É interessante que essa é uma característica de Deus. Lá em Deuteronômio 32, 4, diz: eis a rocha, as suas obras são perfeitas. A palavra ali é: as suas obras são íntegras, né? No Salmo 18, verso 30, também diz que o caminho de Deus é perfeito e a sua palavra é provada. Deus é íntegro, Deus é completo, Deus não é duas caras. Deus não é levado, a ideia também que não é levado pelas circunstâncias. Essa palavra também ela é muito bem definida lá no livro de Jó. No capítulo 1, lá está escrito que Jó era um homem justo e íntegro, ou reto, né? Temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é outra característica da retidão. A retidão não é a ausência de pecado, mas é o reconhecimento de que o pecado existe no meu coração. É interessante essa preocupação com o coração em Jó, quando seus filhos se festejavam lá, ele sacrificava, né, e oferecia holocaustos. No capítulo 1, verso 5, está escrito que ele diz: olha, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no coração. O íntegro, ele está preocupado com a retidão de coração, e ele reconhece o pecado como uma realidade. Ele reconhece que o pecado, como disse Deus a Caim, jaz à porta, que o seu desejo, que ele é como uma fera adormecida, né? Então ele tem esse compromisso inegociável com a retidão. E o que é mais interessante na questão de Jó é que essa integridade de Jó, ela resiste às intempéries, resiste às tragédias, às desgraças. Jó nunca usa a tragédia para justificar sua conduta pecaminosa, pelo contrário. Deus diz assim: olha, tu viste, ele fala para Satanás, né? Tu viste meu servo Jó? Ele é temente, é um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Essa ideia de se desviar do mal, ela é bem marcante na integridade, né? A integridade é essa qualidade que leva você a identificar o mal, a passar longe do mal, a fugir do mal, a reconhecer sua própria inclinação para o mal e lutar contra isso. É contrário, por exemplo, à autojustiça, é aquele que logo quer se justificar. Então, Jó, ele é um homem justo, reto, dá a Deus e aos homens aquilo que lhes é direito,
é temente a Deus, e este é a sua motivação. Ele teme a Deus, e ele então dá aos homens aquilo que é devido, né? De modo que, quando ocorre a tragédia, que Jó perde os bens e os filhos, né? Satanás havia dito para Deus: olha, a casa debalde que o homem teme a Deus, é em vão que o homem teme a Deus. O Senhor o cercou com uma sebe, né, que é uma cerca viva, né, um jardim, uma coisa bonita, deu tudo que ele tinha. Veja, tira tudo que ele tem. Vamos ver até onde vai a integridade. E Deus diz: olha, tudo que ele tem está nas suas mãos. E aí, logo depois, Deus de novo fala, né? Fala para Satanás: tu viste meu servo Jó? Ele continua íntegro. Ele continua se desviando do mal. E Jó jamais negocia a sua integridade, né? Ele nunca negocia. A sua própria mulher o tenta a perder a integridade, a abrir mão da integridade, no ponto mais importante, do qual dependem todos os outros, que é a sua relação com Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: tu falas como uma louca. Nós temos recebido de Deus o bem, não receberíamos também o mal? Ou seja, Deus está no seu direito. A integridade inclui isso, Alfredo. Reconhecer que Deus está no seu direito de agir como quer, quando quer. E até houve um momento, e aqui eu acho que isso aqui é muito importante, na vida de Jó, que porque Deus não lhe respondia, ele parece que quis ser mais justo do que Deus, porque ele era íntegro, mas ele era um pecador. E ele disse: oh, Senhor, me mostra onde está faltando integridade em mim. Onde é que eu não sou inteiro? Apresente-se a mim. Eu quero que o Senhor se apresente, eu tenho todo o direito. E quando o Senhor se apresenta a ele, o Senhor não lhe dá nenhuma explicação, né? O Senhor só lhe faz muitas perguntas. Onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem é esse que obscurece os meus desígnios? Veja, Deus está falando com o homem íntegro e ainda o está repreendendo, porque por mais integridade que se tenha, o homem é um pecador. E o pecado de Jó, nesse momento, é querer ser mais justo do que Deus. Querer ditar como são as coisas. Isso é uma coisa que pode acontecer com o íntegro. Ele acha que por causa da sua integridade, Deus tem que fazer as coisas de um jeito que ele seja feliz, que ele não passe situações difíceis, não é? E Jó está dizendo: olha, o que foi que eu fiz? Né? E ele diz: eu não fiz nada. Lá no capítulo 31 ele descreve, mais tarde a gente vai falar um pouco sobre isso, quando a gente tratar um pouco mais da questão prática, mas ele diz assim: eu fiz trato com os meus olhos, né, como fixaria eu numa donzela, e ele vai descrevendo a integridade com detalhes da sua integridade no capítulo 31. Mas diante das perguntas de Deus, Jó então percebeu que faltava um elemento nessa integridade. Era reconhecer que Deus era Deus, que Deus é soberano, que Deus tem certos direitos e que o fato dele ser íntegro não cria um dever em Deus. E aí o que ele faz? Esse homem íntegro, e aqui está uma parte essencial da integridade. Depois que Deus só faz perguntas a ele, e que Deus diz: quem é este que obscurece os meus desígnios? E fala coisas sem entendimento, né? Jó, o que é que Jó fala? Deixemos Jó falar. Ele diz: na verdade, né? Na verdade, ele diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E quando ele vê a integridade perfeita, diante da integridade perfeita, ele consegue olhar para dentro de si e ver que existe pecado nele. E que diante da integridade infinita, o mais íntegro dos homens deve abominar-se no pó e na cinza. Por isso ele diz: por isso ele abre mão de sua autojustiça e diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o íntegro. Esse é o homem íntegro. É alguém que quer agir de uma maneira que agrade ao seu Deus, de uma maneira que esteja de acordo com o correto, com a lei de Deus, e que trata os homens com justiça, mas que procura vigiar o seu coração, sabendo que integridade começa no reino do coração, e que reconhece que, no entanto, o seu coração é corrupto, e só pela graça de Deus é que pode caminhar em integridade. Então, esse homem que sempre está se autoexaminando. Isto é diferente da chamada autojustiça, né? Jesus, ele tratou essa autojustiça quando ele falou lá em Mateus 7, né? Por que tu vês o argueiro no olho do teu irmão? Mas esse é o íntegro, é isso que é integridade na Bíblia. É alguém que procura de maneira completa, da maneira mais inteira, temer a Deus e andar com o próximo de maneira reta, de maneira correta para com as leis de Deus. Muito bem, pastor Marcos. E aí, quando nós olhamos para essa integridade cristã, né, integridade bíblica, como é que nós podemos contrastar essa integridade das Escrituras Sagradas com a suposta integridade secular, ou essa integridade que está no mundo? Porque nós sabemos que há ímpios que dizem, eu sou íntegro, a vida ilibada, etc., honesta. Então, como é que podemos fazer esse contraste? Olha, essa pergunta é muito interessante e excelente, Alfredo, porque integridade é uma palavra que está na moda. Assim. As pessoas falam de integridade, né? O nosso mundo é um mundo que valoriza a integridade. Aliás, nosso mundo é um mundo bastante moral, eu diria moralista, inclusive. Aqui eu estou ironizando um pouquinho, mas eu também estou falando segundo a visão de moral do mundo. O mundo, ele procura essa questão de integridade, as pessoas falam contra a corrupção, todo mundo é contra a corrupção. Eu não conheço uma pessoa que, exceto teve aí um candidato aí de um estado, né? Um candidato do PT, olha, a gente tem que fazer mais e roubar menos, né? Exceto nesse caso, mas em geral, as pessoas, elas dizem, eu sou íntegro, mas eu vejo dois pontos de contraste. E, claro, você é um conhecedor dessa área também, você pode contribuir com isso, fique à vontade. Mas eu quero colocar dois pontos aqui de contraste. Primeiro ponto, autocrítica. Segundo ponto, autonegação. Eu creio que essas duas atitudes da integridade cristã, elas são totalmente opostas ao mundo. O mundo, ele não faz autocrítica. Na visão do mundo, o mal está sempre fora, o mal está no sistema. E se ele faz alguma autocrítica, ele não faz com relação ao seu coração. Ele faz, no máximo, com relação ao seu corpo. Por exemplo, o homem pode dizer, eu estou no corpo errado, né? Eu estou no corpo errado. E para o mundo, integridade é você seguir o seu coração. Integridade é você assumir sua identidade. A parte do fato que identidade é algo que nós devemos discutir, porque aquilo que o homem chama de identidade é nada mais do que uma cosmovisão em que ele elegeu aquilo que faz sua identidade. Deixa-me dar um exemplo. O mundo de hoje, quando ele fala de autenticidade, de integridade, a primeira coisa é fidelidade para consigo mesmo. Então, o nosso mundo, ele é voltado para o eu. Então, quantas vezes você já viu frases, até infelizmente, Alfredo, da boca de cristãos, né? Ou da tecla de cristãos, né? Seja fiel a você mesmo. Afaste-se de pessoas que lhe fazem mal. Cerque-se de amigos que sejam sinceros, né? Seja a sua própria inspiração. Goste de você mesmo. Ou seja, não tem nada de autocrítica aí. Se você quer andar com integridade, você tem que começar reconhecendo que o mal, ele reside dentro.
o verdadeiramente íntegro, a integridade cristã diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Para o mundo, por exemplo, integridade é você seguir seus desejos, mesmo os mais pecaminosos e desprezíveis. Então, se um sujeito, por exemplo, ele está com a sua esposa, com quem ele fez aliança, e ele se apaixona por uma outra mulher, o mundo diz assim: olha, deixe a sua mulher, porque você não está sendo honesto consigo mesmo. Você está sendo hipócrita. Você tem uma coisa no coração e está seguindo outra. Só que a integridade cristã, ela faz autocrítica. Ela começa reconhecendo que o mal está dentro. Ela começa reconhecendo que o coração é enganoso. O coração é o órgão mais desesperadamente corrupto. Ela reconhece que maldito é o homem que confia no homem, e não é no outro homem, né? Como alguns dizem, você sabe disso, né? Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia em Adão. É interessante que a primeira palavra para homem é diferente da segunda. Lá é maldito o homem que confia em Adão. E o Velho Testamento, normalmente, quando ele usa a palavra Adão, ele está se referindo não só à humanidade de maneira genérica, né, de maneira coletiva, mas está falando também do homem enquanto um ser caído, sobretudo. Se você olhar, por exemplo, o Salmo 90, está escrito: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos de Adão. É assim que está ali, né? Em Salmo 146, diz: não confieis nos príncipes, nem nos filhos de Adão, de novo ali, em quem não há salvação. Em Eclesiastes, se não me engano, capítulo 7, fala que é melhor ir à casa do luto, porque lá se dá com o fim de todo Adão, de todo mortal. Então, Jeremias diz: maldito é o homem que confia em Adão, né? Então, a integridade cristã, ela começa com autocrítica. É por isso que as pessoas criticam o sistema, criticam os políticos. Os políticos são corruptos, mas eu não sou, né? Mesmo que eu vá lá pegar aquela ajudinha de R$600 sem que eu esteja dentro vamos dizer, da lista, né, dos parâmetros, né? Ou eu posso soltar uma notinha para o guarda para ele me dispensar, né? Ou posso pedir para outra pessoa assumir em meu lugar, a colocar a sua carteira em meu lugar, a culpa pela multa, porque o problema é o sistema. E ainda quando eu tenho um problema, um pecado, eu digo: isso é porque eu fui criado com muita dificuldade. Você veja, o mundo até diz assim: olha, tem gente que rouba por necessidade, mas tem gente que não tem necessidade de roubar. Ora, a integridade cristã é contra isso. Então, essa autocrítica, ela é importante, ela distingue, né, o cristão dessa visão pagã. Porque essa visão pagã, ela diz: a autenticidade é você seguir sua inclinação. Então, por exemplo, hoje, o que é ser íntegro? Vou dar um exemplo aqui. É você ser defensor do meio ambiente. Você tem que ser defensor do meio ambiente, dos animais, né? Você tem que ser contra o racismo. Ok, eu sou contra, eu não posso... Bom, minha cor diz, eu não posso ser contra o racismo, né? Só que ele denomina muitas coisas de racismo que de fato não são, e ele desconhece, por exemplo, que o negro também pode ser racista, e muitas vezes é. Eu sou negro e eu já fui racista. Ora, eu já fiz bullying com caucasiano, entende? Então, o sujeito... não, olha, não pode ser misógino. Tá. Mas pode ser misândrico, quer dizer, eu não posso ter violência contra a mulher. Tá certo. Isso é crime, é um crime hediondo. Mas a violência contra o homem também é crime. E mais homens morrem vítimas de violência do que mulheres. Mas não, a integridade pós-moderna, né? Vamos usar esse termo, eu sei que tem uma discussão aí de hipermodernidade, alta modernidade, enfim, mas o termo popular aqui, a integridade pós-moderna é essa integridade politicamente correta. Eu não posso chamar o pecado de pecado, porque aquilo é expressão, é a autoexpressão. E aí vem o segundo ponto, em que a integridade cristã ela é contrária à do mundo. É a autonegação. Porque o mundo ele diz: olha, você tem que seguir suas inclinações. Se você se sente assim,
Isso é tão contraditório porque nós nunca... Como é que você pode definir como é que você se sente? Às vezes eu tenho um conflito comigo mesmo. Então, como disse o reverendo Eber, o que determina, na verdade, as minhas escolhas não são os meus impulsos, porque os meus impulsos são contraditórios. Ele até, citando outro autor, ele fala que, ele deu um exemplo, por exemplo, um cavaleiro da Idade Média, vamos supor que ele seja um homem e ele sinta atração por um outro homem, mas ele tem uma família, ele é um guerreiro, ele precisa ir à guerra, ele tem uma imagem, uma reputação, etc. Qual o valor que ele vai escolher? É o impulso que ele teve? É a sua paixão? Ou é a sua posição de herói para salvar as pessoas? É a honra que ele tem que manter com a família, o compromisso que ele tem com a sua esposa? Bom, na Idade Média, talvez ele escolheria a esposa, né? Escolheria os filhos. Estou falando do homem íntegro, né? Mas na contemporaneidade, não. Ele vai escolher, não, são os meus sentimentos, eu não estava feliz comigo mesmo, eu não estava... faltava integridade. Para ter integridade, eu tenho que seguir minhas paixões. Então, na verdade, é a cosmovisão que vai determinar que impulsos eu vou seguir. Porque todos nós temos dilema de consciência, mas o mundo, ele escolhe os dilemas de consciência que você tem que ter. E transformou o pecado em doença. E quando há um crime que é reconhecido como crime, ainda coloca, não, se você estiver no grupo dos oprimidos, você é justificado do seu crime, porque você é uma vítima. Então falta essa autocrítica e falta a autonegação. Não é possível ser íntegro sem negar-se a si mesmo, foi o que Jesus falou. E veja o que Jesus fala sobre autocrítica, né? Jesus diz isso. Por que vês tu a argueira no olho do teu irmão? E não reparas na trave que está no teu. Por quê? Porque nós sempre reparamos a trave no nosso olho, no olho do outro. E no nosso olho sempre é um argueiro. Então, essa autocrítica falta ao mundo. O mundo, ele busca autoafirmação. O cristão, ele sabe que porque o mal reside dentro dele, porque o coração dele é inclinado ao pecado, ele precisa praticar a autonegação. Para mim, esses são os dois pontos em que a integridade cristã se distingue da integridade do mundo. Muito bom, muito excelente. E, Marcos, você falou sobre, você deu um exemplo, por exemplo, a promiscuidade de alguns que se dizem crentes com a política, e aí isso vai ajudar a terceira pergunta, porque como é que essa integridade ela se aplica no cotidiano, no nosso dia a dia, no dia a dia do crente? E que desafios ele enfrenta nessa questão? E aí eu queria colocar bem rapidamente aqui, para não suprimir o nosso tempo. Podemos falar aqui dos juramentos e dos votos. Né? Nós temos muitos irmãos aí, todos presbiterianos, mas pelo menos você faz juramentos e votos, quer na cerimônia religiosa do casamento, quer na sua ordenação, quer no momento em que você vai você faz uma profissão de fé. E o outro ponto que eu quero colocar também são esses esquemas do Estado. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, na pessoa do seu presidente, ela bloqueou, segundo ele, milhares de pessoas porque estavam fraudando aquela ajuda emergencial de R$600. Só no estado do Paraná são 11 mil. Nós ter pessoas que se dizem crentes que se aproveitaram disso. São pessoas que não tinham emprego, não tinham nada, mas aí foram lá e, de certa forma, forjaram uma necessidade para tirar vantagem. E, infelizmente, a nossa cultura é assim. Então, diante disso, Marcos, eu pergunto, como é que essa integridade, então, se aplica no dia a dia, nesse cotidiano do crente? Obviamente, de pessoas que são corruptas e que têm se corrompido, e eu diria até por tão pouco. Bom, o primeiro ponto é exatamente aquilo que eu falei, em que a integridade cristã, ela se contrasta com a integridade do mundo. Eu creio que deve começar com autocrítica. Eu gosto muito do texto de Mateus, capítulo 7, quando Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados, e que, aliás, as pessoas usam muito isso, né? Aliás, é sinal de integridade não julgar de jeito nenhum.
Mas não é isso que Jesus quis dizer, porque logo em seguida ele diz: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis perante os porcos as vossas pérolas. Como é que eu vou decidir quem é cão e quem é porco se eu não exercer julgamento? Mais para frente, no mesmo contexto, ele diz que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas e que nós os conheceremos pelos frutos. Ora, eu só posso fazer isso se eu exercer julgamento, né? Mas Jesus diz ali o seguinte: por que tu vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio? Hipócrita, diz Jesus. Hipócrita, veja, Jesus está sendo duro. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Se você não tirar, se você não tratar o pecado no seu coração, você nem pode ver claramente para tratar o pecado do teu próximo. E Jesus sabia que a nossa inclinação é ver os nossos erros como argueiros, como ciscos, e os erros dos outros como travas. E a integridade, Alfredo, à medida em que ela cresce, quanto mais ela cresce, mais o homem está consciente de sua indignidade. Ou seja, quanto mais íntegro ele é, mais ele se reconhece indigno. De modo que ele se torna mais sensível ao pecado. E se o pecado começa nele, ele tem que tratar. Então, eu diria, se você é um cristão, sonde o seu coração. O que você está fazendo, de fato, é justo? O que você está fazendo está trazendo o bem ou o prejuízo para o seu próximo? Considerando bem aí, segundo a definição da Escritura, né? Então, é triste, e isso, a nossa cultura, eu acho interessante, que nós somos um país extremamente burocrático, e eu vejo que parece que quanto mais corrupção, mais burocracia, né? O excesso de burocracia, ele revela o coração desonesto da nossa nação. Isso. E eu coloco nação aqui, existem íntegros, mas está muito arraigado na nossa cultura a malandragem, né? As pequenas concessões. E, Alfredo, isso não nasceu agora. Existe muita gente, inclusive que se diz crente, que recebia Bolsa Família e que não tinha necessidade de receber Bolsa Família. Não, eu recebo porque isso aí me ajuda a ajudar meu pai. Mas se o seu pai é necessitado, ele inscreva no Bolsa Família. Vários desses Bolsa alguma coisa aí que o governo coloca, muita gente está pendurada, sendo que não tem necessidade. E gente que tinha necessidade, consegue emprego, não tem a honradez e a integridade de ir lá e dizer: olha, eu não preciso mais. Ele não percebe que ele está tirando de outras pessoas. Outra coisa, ele não percebe que isto é avareza. E não só isso, Alfredo, a questão de peso justo. Por exemplo, o sujeito que emite nota fria, o sujeito que molha a mão do fiscal, que se deixa corromper, porque o fiscal diz: a sua empresa eu só vou aprovar se você molhar a minha mão. Então, o crente precisa ter autocrítica, ele precisa perguntar: quem eu sou? Né? Quais são as traves que estão no meu olho? Porque ele precisa lembrar que ele vive, como disse Os Guinness no livro Chamado, perante o auditório de um só. Existe um Deus que sonda o coração, né? Então, há muitas pessoas que têm essa visão. Por exemplo, a própria questão quando você... o deputado, olha, os deputados não precisam disso. Mas, às vezes, você é um crente e está pendurado lá na verba parlamentar, tirando, inclusive, do bolso daqueles que trabalham. E, às vezes, para não fazer nada ou para fazer campanha, ou você, no período, faz campanha, porque você trabalha para o deputado tal, você tem que fazer campanha, porque você vai ganhar dinheiro com isso, né? E você tem que fazer valer, né, o dinheiro que você ganha. Quando, o que é que diz lá, o que é que diz a lei? Que ali é para você trabalhar para ele no que diz respeito às suas atividades parlamentares, e não a sua campanha política para se manter no poder. Então é muito triste, Alfredo, essa situação. Essa questão do dia a dia, eu queria ler aqui o livro de Jó, no capítulo 31. É muito interessante que aqui tem alguns pontos que o crente pode vigiar,
E Provérbios também, capítulo 3. Mas eu vou primeiro em Provérbios 3, porque ele é mais breve, e talvez o tempo não nos permita. Mas em Provérbios 3, nós temos uma boa, vamos dizer assim, um bom parâmetro do que seria integridade, né? Quando ele fala para o seu filho, né? Deixa eu só abrir aqui. Aliás, capítulo 4. A partir do verso 23, ele mostra mais ou menos alguns parâmetros para a gente avaliar a questão da integridade. Ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, começa a integridade com guardar o coração, com olhar para o próprio coração e ver o que há. O que eu estou querendo dizer com isso? Saindo um pouquinho aqui da questão das ajudas aí do governo, por exemplo, você vai comprar um carro. E aí você percebe, você pesquisa o preço do carro no mercado, e você vê, olha, está entre esse preço e esse preço, carro tal. Você vê que o carro tem condições. Você sabe a faixa de preço daquele carro para aquele ano. Vamos dizer que é um carro usado, seminovo. Só que aí você faz o quê? Você subfatura ou você subestima o preço para pegar um preço menor do que o justo, no qual o vendedor vai sair perdendo. É claro que você pode negociar dentro daquele parâmetro que eu falei, qual é o máximo, qual é o mínimo. Eu posso ficar aqui no mínimo. Mas, às vezes, o que é que a gente faz? A gente faz aquilo que diz em Provérbios, eu esqueci agora o capítulo, mas assim, nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Então, primeiro ele diz que não vale nada, ele despreza, mas quando ele faz um bom negócio, ele se gaba. Olha, eu consegui isso aqui vale 10 mil, eu consegui por 1.000, porque o sujeito estava tão aperreado que ele vendia por qualquer preço. Você se aproveitou do aperreio do outro. Oi? Se aproveita do desespero alheio. Exatamente. Isso é falta de integridade. Entende? Então, superfaturamento nessas épocas de pandemia. Aí as pessoas falam, não, o mercado resolve tudo, né? Muitas pessoas pensam em integridade só em termos econômicos, né? Não, nós temos que acabar com a corrupção, porque a corrupção ela acaba com a riqueza de um país. É verdade, pecado acaba com tudo, né? Pecado destrói tudo. Mas não é só por isso, é uma visão pragmática. Então, às vezes, por exemplo, o mercado, o senhor mercado, né, que muitos endeusam, ele explora. Lembra do álcool? O álcool subiu a um patamar. É claro que diminui a oferta, é tendente a ficar mais caro, mas tem gente que, antes do estoque acabar, já estava aumentando o preço. E tem comerciante cristão que faz isso. Isso aí é peso injusto. Isso aí é balança enganosa. Pois não. Pode falar, Alfredo. A gasolina sobe, o dono de posto aumenta no dia seguinte. Quando a gasolina baixa e você vai no posto, não, tem que acabar primeiro, que nós temos aqui. Exatamente. Isso é falta de integridade. Isso é quebrar, né, o não furtarás. Não é isso? É o quebrar o 8º mandamento, né? Não furtarás. Então a gente faz isso. Ou o sujeito é um cara íntegro, é um cara reto. Não. Por exemplo, eu conheci homens que eles eram honestos em tudo. Assim, eu digo em tudo aquilo que o mundo valoriza. Então, assim, olha, se tem um troco eu devolvo, eu dou nota fiscal de tudo, eu não condigo com nada, mas traíam a mulher. Então, quer dizer, tinha uma vida dupla. Né? Tinha a sua vida lá e traiu a mulher. Tem uma história num livro que eu nunca mais achei e que eu recomendo. Se você achar, Alfredo, você que é um papa livros, por favor, passe para mim onde que eu posso comprar. Eu acho que só em sebo mesmo. Integridade, moralidade, acho que é honestidade, moralidade e sinceridade. Acho que é isso. Eu até esqueci agora o nome do não sei se é Jerry White, acho que é esse o nome do autor. Eu li esse livro na época do seminário, foi um livro que me ajudou muito.
E ele conta a história de um sujeito que ele estava num determinado local e deram um troco exorbitante para ele, ele devolveu o troco. E a coisa ficou tão assim, emblemática, né, que até queriam chamar uma reportagem para mostrar que ele devolveu, era um dinheiro muito grande, eu não me lembro agora bem de toda a história, mas era mais ou menos alguma coisa grande que ele devolveu. E aí chamaram, ele disse, não quero aparecer, não faço questão de aparecer. Ele disse, não, mas isso foi um exemplo, isso é um exemplo, então você deve fazer, você deve, vamos dizer assim, todo mundo tem que saber da sua integridade. Não, mas aqui é o seguinte, aqui, essa moça que está aí comigo não é minha esposa, se a TV vier, vai ver. Então, ele começa com essa história, né? Honestidade, moralidade e sinceridade, né? Então, nesse modo, a gente precisa pensar, porque às vezes nisso aqui, olha, eu não faço isso, mas outras coisas. Aí você tocou na questão de juramento, vamos lá. Algumas pessoas dizem que Jesus proibiu o juramento, né? Lá em Mateus 6, né? Mas, na verdade, não é isso. Jesus não proibiu o juramento de jeito nenhum. O problema é que ali, o que Jesus tem em vista ali é a aplicação do terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Os fariseus, eles diziam o seguinte, olha, nós temos que seguir a risca. Essa é uma outra característica, né, da falsa integridade, né? Ela segue a letra da lei, mas não o espírito da lei. Ela segue as regras, mas não o princípio. Então eles diziam, olha, para não tomar o nome de Deus, então a gente jura pelo céu, pela terra, por Jerusalém, né? Pela nossa cabeça, mas não vamos jurar por Deus, porque aí a gente quebra o terceiro mandamento. Jesus diz assim, olha, não jurem pelo céu, não adianta vocês jurarem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e nem pela tua cabeça, porque tu não podes tornar nem branco nem preto. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus está dizendo é que quando você dá a sua palavra, quando você diz que é sim, você deve ser íntegro, deve representar sim. Se você entende isso, você nem precisa jurar, mas existem situações em que você é chamado a jurar. O próprio Jesus, quando o sacerdote o conjura se ele é ou não o Messias, ele responde. Paulo diz, conjuro-te perante Deus e os anjos eleitos, né? Para Timóteo, prega a palavra, lá em 2 Timóteo 4, conjurar é chamar para um juramento. Então, todo voto que você faz, e veja, não é só quando você faz um juramento solene, mas é quando você faz uma promessa. É claro que existem situações em que você não tem condição de cumprir a promessa. Mas Jesus diz melhor que você, Deus diz melhor que você. Não vote do que votar e não cumprir. Mas quando você faz um voto, é um juramento. Quando alguém, por exemplo, se batiza, muitos crentes não têm noção da seriedade do que é a profissão de fé. Quando você diz assim, você se submete a esta igreja, enquanto ela for fiel às Escrituras, à sua liderança, ele está fazendo um juramento. Aí ele sai da igreja sem dar nenhuma satisfação, porque essa igreja não presta, essa igreja isso, essa igreja aquilo. Ele está quebrando o juramento, isso é falta de integridade. Eu sempre digo isso para os irmãos, você quer sair da igreja? Os princípios que estão sendo pregados lá, você acha que não são mais princípios que você julga ser justos e segundo a palavra de Deus? Então saia pela porta da frente, seja íntegro. Chega para a liderança e diz, olha, pastor, eu não quero mais por isto, isto, isto e isto. Mas não saia de fininho, porque isso é falta de integridade. Você some da igreja e não dá nenhuma satisfação. Isso é falta de integridade. Você jurou os oficiais, né? Jurou vamos dizer, subscreveu a confissão de fé, ou seja, da sua igreja, a confissão de fé nossa, reformada, enfim, e você simplesmente quebra. Você até pode chegar e dizer, olha, eu até hoje achava que isso aqui refletia
os princípios da palavra de Deus, mas hoje, convencido pela palavra de Deus, eu vejo que não. E aí, seja honesto e fale. Agora você precisa cumprir o juramento que você fez. Se você casou, você tem que cumprir até o fim, meu amigo, mesmo que você se desapaixone. Isso é integridade, né? Até porque as paixões não são guia seguro para ninguém, né? Elas são irracionais, certo? Então, esse é o ponto. Eu creio que é isso, é você ter autocrítica, Alfredo. É você ser honesto, de fato, nas coisas mínimas. É você se autocriticar antes de tudo, certo? Então, ele diz sobre tudo o que se deve guardar, só rapidamente, ele diz, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito diante de ti. Os teus olhos olhem direito, veja. Cuidado com os olhos é muito importante para manter a integridade, né? Jó fala, fiz trato com os meus olhos, né? Ele diz, pondera a vereda dos teus pés, a ideia de você se afastar de caminhos ruins. O íntegro é alguém que se antecipa, ele não se coloca em situações, ambientes que vão levá-lo a pecar. Ele evita esses ambientes, porque ele sabe do seu potencial para pecar. E todos os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. E uma última coisa, indignar-se com a injustiça aos olhos de Deus e alegrar-se com a justiça. Por que isso é importante? Muita gente desculpa a injustiça com aquela ideia de, vamos dizer assim, de opressores e oprimidos, né? Não, mas eles agem assim porque eles são os oprimidos. E desculpa isso. Isso é falta de integridade. Porque a justiça é para ser cumprida por todas as classes. E aí você lembra que uma das características do homem íntegro está lá no Salmo 15. Ele tem a seus olhos por desprezível os réprobos, mas honra os que temem ao Senhor. Então, íntegro é alguém que tem coragem de enfrentar a injustiça em todas as suas instâncias. Ele tem coragem de confrontar um amigo quando ele age em desacordo com o princípio da justiça, né? O Senhor, você falou de juramento, que jura com dano próprio e não se retrata. O Salmo 15 é um excelente resumo, Alfredo. Jó 31, Salmo 15, aí para os irmãos estudarem isso aí, não dá tempo para a gente colocar, mas o Salmo 15, Jó 31, ele diz assim, no Salmo 15, que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Veja, o que não empresta o seu dinheiro com usura. Tem crente que é agiota, né? Tanto tem crente que se mete com agiota, como tem crente que empresta com juro para o irmão. Ora, eu nem sou contra que você estabeleça um princípio, eu talvez, não sei se você concorda comigo, de correção monetária, porque o dinheiro ele perde, né? Ele perde valor, e é um princípio de justiça. Mas essa questão de você de você emprestar, né, com objetivo, além de ser crime, né, é de fato falta de... e eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas Levítico 19, ele fala alguma coisa muito interessante, né? Por exemplo, quando cegares... Oi? 4 minutos. Tá bom. Ele diz assim, Levítico é outra forma também da gente ver Deus nos ensina aqui em Levítico a integridade no cotidiano, no verso 9. Eu vou mais ler. Quando cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso é integridade. Você tem de sobra e você não compartilha com o pobre, é falta de integridade da perspectiva bíblica. Você não vai rebuscar a sua vinha. Você tem que deixar o que você tem de sobra, que você já teve o seu sustento, e você tem que compartilhar com o pobre, né? A gente não precisa de um conceito de justiça social. Aliás, o que é justiça social, Alfredo? Não fala não, depois a gente discute. Esse negócio de justiça social. Justiça, e acabou. Né? Ele continua, não rebuscarás tua vinha, nem colherás os bagos caídos, tal. Verso 11, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo.
nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro, não ficará nem roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo pela manhã. Meu amigo, você tem empregado, empregada, e retém o salário do sujeito, porque você quer ter mais lucro no banco e aplicar, você não tem integridade. Você está sendo desonesto, você está furtando. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o Senhor teu Deus. A maldição ao surdo é o seguinte, é você falar alguma coisa que o outro não pode ouvir, e você pode falar o que você quiser mal dele. Embora ele esteja falando de surdo primariamente, ele está falando de qualquer pessoa que não vai te ouvir, né? Nem por tropeço, não andarás como mexeriqueira entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor teu Deus. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Guardar raiva no coração é falta de integridade. Então, tudo isso são formas de você pensar como é que eu posso ser íntegro no dia a dia. Agora, a gente sabe, né? Nós temos que fazer a pergunta, quem é suficiente para essas coisas? É por isso que nós precisamos do Evangelho. É por isso que nós precisamos ter em mente aquilo que Paulo fala no final da sua vida. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. É assim que diz o íntegro, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, eu sou o pior. Mas ele fez isto para que eu sirva de modelo. E é por isso que eu tenho que viver uma vida íntegra, para espelhar, encarnar o caráter daquele em quem não se encontrou pecado e nem dolo algum se achou em sua boca. O nosso bendito Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi exemplo de total e completa integridade. Graças a Deus por isso. Eu estava lembrando aqui de Cristo como o modelo da integridade, e ele cumpriu aquilo que lhe foi colocado sobre os ombros pelo Pai. E aí, lembrando de Romanos capítulo 5, né? Ímpios, e ele não recua. E não sei se o que eu vou falar aqui é uma heresia, mas se Cristo falasse, seria justo, porque ele é justo, ele é Deus. Mas ele vem e cumpre aquilo a que se propôs. Esse é o grande exemplo da integridade, da inteireza de Cristo por nós. Então, ele é um modelo e nós devemos segui-lo. Pastor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma alegria muito grande. Com toda certeza, estará, talvez tratando de outros temas. E você tem 1 minuto e meio para e dar o seu abraço aí a todos os irmãos a quem eu tenho o meu abraço. Querido, eu quero só deixar um texto da Palavra de Deus que está em 1 de Pedro. Você falou aí do exemplo de Cristo, né? No capítulo 2, verso 18, ele falando aos servos. É interessante, é importante que nós saibamos que porque você vai ser íntegro, nem sempre você vai ser recompensado nesse mundo. Aliás, se você viver a integridade cristã como deve ser vivida, você vai ser perseguido. Mas a palavra de Deus diz que é grato que você suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. E aí ele diz que se nós praticamos o bem e somos afligidos, isso é grato a Deus, porque para isso nós fomos chamados, para ser íntegros mesmo debaixo do sofrimento. E aí ele então fala do exemplo que você falou. Cristo, ele sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, porque quando o trajado não revidava com traje, e quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o nosso Senhor. E foi um prazer muito grande, um grande abraço a todos os irmãos da primeira igreja, da terceira igreja e de outras igrejas que estão acompanhando. Foi um grande prazer, Alfredo. Deus te abençoe e foi uma honra para mim. Um grande abraço para todos e estamos às ordens. Amém. Deus o abençoe, querido pastor Marcos, meu grande amigo, e também os demais irmãos. Quero estender o meu abraço e que Deus nos